Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, povo de Deus. Ai, que delícia estar aqui em Sergipe. E eu quero, cumprimentar quem nos acompanha também aqui em todo o estado pela TV. Prazer enorme estar aqui, conhecer essa terra linda. Nós esticamos um pouquinho a nossa viagem. E aí eu fiz a proposta para o Dr. Roque. Vamos antes. E aí a gente conhece coisas lindas. Como Deus foi bom, né? Que lugar lindo que vocês têm aqui. Abençoado. E a comida? Quando eu perguntar de peixe, se aqui não tiver gente que come pelo menos 5 vezes por semana, eu vou ficar chateada. Gente, ou é só carne de sol, charque, né? Bom, a minha palestra me pediram para falar sobre a ansiedade e o medo para os cristãos. E uma coisa interessante é que a gente, quando pega lá Gênesis, vê que Deus, tudo que fez, Ele viu que era. Então, a ansiedade não é ruim, certo? Medo não é ruim, certo? Estresse também não é ruim, certo? Por que a gente tem medo? A gente tem que ter medo. Porque o medo faz com que nós não nos coloquemos em risco de vida, de morte. Então, eu estou chegando ali perto do penhasco, vai me dando aquele frio na barriga, eu vou olhando, vou ficando com mais frio na barriga e saio. Isso é medo. Isso é natural e é bom. E ansiedade? Aquele frio na barriga por algo que não aconteceu. Então, por que serve essa ansiedade? Porque se eu não tiver aquele friozinho da barriga, para a prova que eu vou fazer, para a pregação que eu vou fazer, eu não me preparo. Aquele friozinho na barriga é para eu justamente caprichar, estar preparada, bem preparada, para quando o momento acontecer. Diz que sorte, o que é? É você estar preparado e o momento acontecer. Então, sempre esteja preparado, porque um dia o momento acontece. Então, são coisas que são naturais e tudo que Deus fez, Ele viu que era bom. Aí, a gente fica se perguntando, mas e quando é aquele medo que me paralisa? E quando é aquela ansiedade que também me deixa tão paralisada que eu nem consigo pensar em alguma coisa para o dia seguinte? Porque tem gente que tem ansiedade de coisa que não aconteceu e nem vai acontecer. E aí, toda ansiedade acaba gerando um estresse. Estresse também é bom. Vocês sabiam que foi por causa do estresse que nós estamos aqui? Então, o que acontece? Nós temos lá em cada célula do nosso corpo, é como se tivesse sabe aquele livro de receita da vovó? Que a gente guarda com todo carinho e que se alguém pedir emprestado, você fala, peraí, eu vou tirar uma xerox da página que você quer, mas o livro fica comigo. Então, em cada célula do nosso corpo, nós temos esse livrinho de receitas, que é a receita para fazer tudo do nosso corpo. Só que a página do livro para fazer a unha do meu dedão do pé só vai abrir na página para fazer unha de dedão. Cabelo, a mesma coisa. É que nem quando você vai cozinhar. Você vai fazer um prato, uma sopa, você vai abrir na sobremesa? Não, você vai abrir na página certa. Então, o nosso corpo ele é impecável. Ele tem todas as receitas do corpo inteiro em cada uma das nossas células. Isso se chama código genético, tá? Tá lá bonitinho. Metade do livro você herdou da mamãe e a outra metade você herdou do papai. E algumas vezes isso aí fica meio complicado. A gente herda de algo que não seja bom
mas em compensação herda do outro exatamente a mesma coisa que é boa, então vou ter um problema de saúde no futuro? Depende. Eu gosto muito de começar as minhas falas falando para todo mundo olhar o relógio. Que horas são? 11? De que dia? De que ano? Marca esse horário e esse dia, mês e ano. Porque a partir de agora, vocês vão ter em suas mãos o destino que vocês quiserem em relação à saúde de cada um. Porque mesmo que o meu DNA tenha me dado uma possibilidade de ter uma doença cardíaca, de ter um câncer, de ter uma doença, assim, nesse segmento, isso não quer dizer que eu vá ter, que eu vá desenvolvê-la. Genética não é destino. Deus foi tão bom que fez com que essas coisas que nós pudéssemos trazer naquele livrinho de receita, que de repente está errado, em vez de falar 5 gramas de fermento, está lá 50, e que vai dar toda a diferença na receita do bolo, eu posso não abrir aquela página. E isso corresponde a 85%. Esses 85% é que estão em nossas mãos. A gente costuma dizer que enquanto a gente não sabe, Deus perdoa, né? Então, agora eu vou contar tudinho para vocês, aí vocês vão ver o que vão fazer com essas informações, ok? Então, temos lá 85% de possibilidade de não apertar um gatilho para uma doença que, de repente, a gente traz na nossa história, nos nossos genes. Mas como que funciona isso? Isso funciona com os hábitos de vida que nós escolhemos. Está nas nossas mãos se nós vamos fumar ou não, se nós vamos ser sedentários ou não, se eu vou comer aquela gordurinha torrada da picanha ou não. Então, essas atitudes, ao longo do tempo, é que vão fazer toda a diferença na nossa longevidade. Que todo mundo quer ser longevo, todo mundo quer chegar... E vou dizer uma coisa para vocês. Seremos centenários. Amém. Mas vamos ser uma centenária legal, né? Aquela que vai... calça o sapato, né? Anda sozinha. Eu encontrei hoje com uma senhorinha que veio assim, eu vim aqui para lhe ver, tenho 87 anos, olha que gracinha. Essa vai ser uma centenária saudável, com certeza. Mas a gente tem que ter isso com qualidade, não adianta viver e não vai fazer um negócio porque dói as costas. Aí vai não sei o quê, meu ombro. E, né? Isso tudo a gente pode evitar através do quê? Também de uma nutrição. Mas é indiscutível que 2 ferramentas que não são comida, mas são tão importantes quanto, uma é a atividade física e a outra é o sono. Vocês dormem bem? Quem acha que poderia dormir melhor ou não dorme o quanto gostaria, levanta a mão. Jesus! Mas vem cá. Vocês chegam em casa e ligam computador, celular, tablet? Então, primeira coisa, nós temos que lembrar que nós estamos aqui há milhares de anos. E que o estresse, como eu estava falando, foi o que fez aquele homem das cavernas sobreviver para nós estarmos aqui hoje. Então, existem alguns mecanismos que estão lá no livro da receita da vovó e que permanecem iguaizinhos. Então, o que acontece? Vamos pensar naquele homem paleolítico, aquele lá das cavernas? Ele comia todo dia?
Já pensou? Ele saía todo dia para passear na floresta para ver se tinha uma frutinha ali madura? Ele morria de medo de sair da caverna. Por quê? Ou ele caçava, ou ele era caçado. Então, ele passava grandes períodos em jejum. E depois desses grandes períodos em jejum, quando ele percebia, agora não tem jeito. Ou eu vou caçar e arranjo uma comida, ou eu vou morrer. Já que eu vou morrer, vou arriscar. Então, gente, o que acontece? Ele está dentro da caverna, pensando em todas essas possibilidades, e ele decide sair da caverna. Então, ele tomou uma decisão aqui. O cérebro obediente corre, faz um monte de coisa no nosso organismo para fazer com que esse homem que não come, vamos imaginar, há mais de 10 dias, vamos imaginar isso, ele tem energia para sair da caverna. Porque pensa, se uma pessoa não come, como é que ela vai correr, matar o leão, caçar o leão? Então, nós temos um mecanismo, e esse é o mecanismo de estresse, que é um mecanismo de sobrevivência muito importante, que faz o quê? Imediatamente, quando aquele homem tomou a decisão, vou sair da caverna, o cérebro foi lá e mandou um comando em cima de uma glândula que a gente tem no rim, chamada suprarrenal, que produz um hormônio muito importante, que eu tenho certeza que todos aqui conhecem, cortisol. Conhecem? Já ouviram falar? Pois bem, ele é fantástico, gente. Cortisol é o que, de repente, vocês assistem um noticiário e vocês veem uma mãe tirar uma criança de dentro de um carro, ela levanta um automóvel para tirar o filho de dentro. Que força, assim, absurda é essa? Produto do cortisol. Então, o cortisol, ele é excelente. Afinal de contas, ele foi feito por Deus. E tudo que Deus fez é... Ai, gente, vamos falar com mais ânimo. Não é porque o cortisol. O cortisol, na hora certa, ele é punk. Solta um pitbull aí, vocês saem correndo, vocês escalam um muro de 5 metros e conseguem simplesmente se livrar de situações de realmente um perigo iminente. Isso é o cortisol. Então, quando esse homem paleolítico, dias sem comer, tomava a decisão, vou sair para caçar, o cortisol caía na corrente sanguínea. Aí pensem comigo, da onde que esse homem vai retirar energia para que, depois de tanto tempo em jejum sem comer, ele consiga correr, focar, caçar, matar, lutar também, né? Se fazia tanto tempo que ele não comia. Glicogênio, glicose, esquece, não tinha isso nada no corpo dele estocado. A gordura já tinha ido embora há muito tempo, porque no caso dele, ela fazia a função de armazenamento para, em épocas de privação, servir de energia. Bom, se eu não tenho nada de carboidrato, de glicose estocado, se eu não tenho nada de gordura, o que sobrou? Músculo. A nossa musculatura, ela não foi feita para nos dar energia, mas num aperto, ela serve também para isso. Deus fez tudo bonitinho. Então, o que acontece? O cortisol vai, cai na corrente sanguínea e vai lá no seu músculo, desmonta. Quem me conhece sabe que eu sempre uso um colar de pérolas para explicar que nós comemos comida, que é o colar de pérolas, mas que o corpo não entende comida. Ele entende o nutriente que está naquele alimento. E quem é o nutriente daquele colar de pérolas? A pérola. Então, ele vai lá, desmonta o músculo, transforma nas pérolas, que são os aminoácidos, e esses aminoácidos, gente, Deus foi 10, ó. E esses aminoácidos, tem alguns que, ao passar pelo fígado, são transformados em açúcar, glicose. Então, naquele homem paleolítico, quando aquela glicose caía na corrente sanguínea,
O pâncreas já mandava insulina para ir lá abrir a portinha da célula, colocar aquela glicose lá dentro e uau! Aquele homem virava um caçador, ia lá, corria atrás do leão, matava o leão, comia o leão, mas depois ele voltava para a caverna para descansar. Isso é um estresse chamado de agudo. E vocês, que estão matando uns 3 leões por dia aqui, deixando uns 2 amarrados para o dia seguinte, quando não leva um para casa. O estresse, ele começa aqui. Só que o corpo da gente prepara para uma luta e uma fuga de verdade. Mas quais são os leões que nós estamos matando? Mas cada um tem uma história para contar. A maioria está sentada diante de um computador, enfrentando um prazo, precisando terminar um trabalho, pagar uma conta. Essas coisas vão te levando para esse estresse. Então, o seu corpo prepara todo aquele mecanismo maravilhoso que Deus fez para você ter energia para matar o leão. Só que você simplesmente, na hora que troca músculo para formar açúcar, a célula, quando vai receber isso, sabe o que ela diz? Não preciso. A Maria, a Lourdes, o João, o José, eles tomaram café da manhã, comeram uma tapioca, queijo de coalho. Olha, estava muito gostosa. Almoçaram super bem, jantaram. Conclusão, o corpo de nós que vivemos no século XXI e que habitualmente fazemos 3 refeições por dia, ele tem energia para todas essas situações. Mas o estresse, ele é lá da época do homem paleolítico. Então, aquela informação, ela é a primeira que vai ser gerada para que Deus me livre. Se precisar, eu preciso dessa energia e eu acabo produzindo esse açúcar, com uma desvantagem. Quando a célula diz, não, eu não preciso, porque essa pessoa se alimentou já o dia todo, aí o cérebro volta e pensa assim, eu não sei quando ela vai caçar de novo, deixa eu estocar na forma de gordura. Estresse engorda. Então, hoje, a gente percebe várias coisas. Primeiro, um estresse que não é agudo. É um estresse que eu estresso de manhã quando eu acordo, porque eu lembro do que eu tenho que fazer, depois eu estresso porque o chefe, eu estresso por causa de não sei o quê. Quer dizer, é um estresse em cima do outro, tá? E esse mecanismo, a toda hora, sendo ativado. E não descanso, e não durmo direito, e não desestresso. É uma palavra que nem existe, mas eu preciso ter um momento para esse estresse baixar, para sair desse momento crônico, na verdade, e você ficar bem. Mas isso não acontece. Então, várias coisas estão ocorrendo ao mesmo tempo. Número 1, estressou mulher, então, gente. Mas estressou, vai na balança, tem mais uns graminhas de gordura ali estocadinho, né? E depois essa gordura, para a gente perder e eliminar, é duro. Ok, fora isso, quando eu estou estressada, eu gasto muitos elementos importantes na nossa saúde. Eu uso nutrientes. E muitas vezes nutrientes que eu estou precisando para, de repente, fazer uma coisa tão importante no meu sistema imune, né? Uma cicatrização legal. E aí eu estou desviando. Para quê? Para acudir o tal do estresse. Porque pensa, quando eu vou estressar e vou lutar de verdade, que nem o homem paleolítico, eu precisava produzir muitas substâncias que inflamassem. Porque inflamar é bom. Se eu lutasse com o bicho e ele me rasgasse, era essa inflamação que ia me cicatrizar. Então, todas essas substâncias pró-inflamatórias, elas também são produzidas quando eu estou no
estresse. Só que aí eu não uso. E esse aí é o famoso problema que nós estamos enfrentando hoje, de uma inflamação que chamamos de subclínica. Não tem exame, não tem nada que apareça, mas nos sinais e sintomas que, no caso, o profissional faz a você, eu estou falando assim, um profissional nutricionista funcional, por exemplo, devido às respostas, a gente já começa a entender que aquela pessoa está com essa inflamação. E se essa inflamação eu não trato, eu não emagreço. Em primeiro lugar, esse foi o tema daquele meu livro, Tudo Posso, mas nem tudo me convém. Aí, quando eu disse que não podia comer algumas coisas, todo mundo me escreveu. E o que eu vou comer? Parece que só tem 3 assuntos na realidade: farinha branca, bebidas brancas, sal e açúcar, né? Aí eu fiz um livro muito bonitinho, com um grande chefe, que é simplesmente tudo que você pode comer sem as coisas que não devemos, né? E que faz com que você tenha essa alimentação em qualquer lugar do Brasil. Aí, quando nós fomos fazer, quer dizer, o Dr. Roque começou a fazer o Kairos lá na Canção Nova, já tem 10 ou 12 anos, né, amor? 12 anos. Um dia o Dr. Roque, vendo o que estava acontecendo no consultório, ele falou: Gisela, por que você não faz uma palestra para você explicar o quanto, quando você melhora a alimentação, você melhora também a parte emocional das pessoas? E por que a gente melhora? Porque a gente trazendo nutriente, a gente consegue construir tudo no nosso corpo. Imaginem o seguinte: somos um prédio em construção. Todo dia tem que chegar. Aqui a gente fez um pratinho vazio, mas é para colocar coisa saudável, tá? E esse pratinho vazio significando o quê? Como você evita, como é que você deixa de apertar o gatilho, e se por acaso o gatilho apertou, como que a gente faz para estar tratando, melhorando, minimizando os efeitos negativos? Então, simplesmente, imaginem, somos um prédio. Cada vez que você come, é como se você tivesse um caminhão chegando no canteiro de obras. Aí desce tudo que é pedreiro, tudo feliz que chegou material, porque eles precisam de material para construir o prédio. Aí chega tijolo, cimento, cabo de aço, instrumentos, enfim, chega matéria-prima para construir o prédio. Aí eles vão com tudo isso e constroem. Nós, de fato, somos um prédio em construção. Vocês sabiam que todos os dias nós precisamos repor 50 milhões de células? É todo dia. Todo dia eu preciso repor esse tanto de células e manter as outras tantas que o corpo mantém funcionando. Tá, aí chegou o caminhão, todo mundo feliz e contente, vai lá construir o prédio. Aí, de uns tempos para cá, as pessoas estão confundindo comida com produto alimentício. Comida, você descasca. Produto alimentício, você abre pacote. E tem muita gente que, quando olha para certas coisas no supermercado, acredita que é comida. E compra acreditando que é comida. E dá para os filhos pensando que é comida. Só que, gente, só para vocês terem uma ideia, um salgadinho de milho que você compra na Europa, porque lá também tem salgadinho, né? O salgadinho de milho que você compra na Europa, quando você vai ler os ingredientes, tudo tem nome de comida. Então, é farinha de milho, óleo e sal. 3 ingredientes. O similar aqui no Brasil tem 21. Só para dar o sabor, precisa de 9.
coisas que você lê e você não entende o que é aquilo, nem o seu corpo. Então, toda vez que você está comendo alguma coisa que não é comida, o que é comida? É aquilo que está lá na natureza, que Deus fez, Gênesis, 3º dia. O que Deus fez? Legumes, verduras e frutas. No 4º dia, nada de comer. Mas no 5º dia, qual foi a primeira proteína que ele fez? Gente, está na palavra. Peixes. Peixes. Peixe foi a primeira proteína que Deus fez para a gente comer. A segunda foram as aves, e, portanto, os ovos. Então, ovo, gente, eu fico feliz de ver que vocês comem tapioca com ovo. Por favor, ovo todo dia, hein? Mulher grávida, mas nem pensar de não comer ovo, hein? Ovo tem uma substância chamada colina, que é importantíssima para o cérebro. E eu falo de tudo isso lá no livro, mas eu vou primeiro contextualizar algumas coisas para depois mostrar para vocês que naquele livro tem todo o caminho das pedras. Então, não tem como errar. Bom, tudo bem. Então, eu comi um monte de coisa que eu abri pacote, abri embalagem, vai direto para o forno, né? Vou olhar os ingredientes, nunca eu leio, leiam. Leiam e vejam. Tudo aquilo que vocês não entendem como nome de comida, devolva para a prateleira, não é comida. É o que a indústria usa, autorizada pela Anvisa. A Anvisa permite que você tenha um X números de aditivos alimentares, mas que é para aquele produto poder sobreviver 2 anos de prateleira, não desenvolver bactérias, enfim, dar mais sabor. Então, você come um produto daqueles, a sua língua, que reconhece sabor, fica encantada. E quer mais, porque é viciante. Porque como? Vai fazer alguma coisa para você só comer uma vez? Ó, vai simplesmente querer que você, cada vez mais, né, volte lá para comprar mais. Aí você vai, pega aquela frutinha tão sem graça. Como é que criança vai gostar de fruta se ela está, de repente, comendo biscoito recheado e salgadinho, lógico, acompanhado de refrigerante? Porque foi feito um estudo recente, e eu trago nesse livro, porque a gente se pergunta, nossa, como está todo mundo doente, nossa, como está todo mundo deprimido, nossa, como o jovem hoje está pior do que antes. Gente, isso tem a ver com os hábitos alimentares totalmente inadequados que nós estamos fazendo. Porque na hora de chegar um caminhão para construir um neurotransmissor que é muito famoso entre nós mulheres, a serotonina, eu acho que todas nós conhecemos, né? Eu preciso de matéria-prima, eu preciso de vitamina, de minerais, que estão aonde? Legumes, verduras e frutas. E daí vem aquele caminhão lotado de lixo. Lixo por quê? Porque o pessoal vai olhando lá e tem o quê? Nada para ser usado para a construção do corpo. E se por acaso entrar, uma das coisas que esses aditivos alimentares fazem, e com grande sabedoria, né, do lado deles, é prejudicar a química do nosso cérebro. Sabe uma coisa que, quando a gente não sabe, que agora vocês vão saber, e a gente faz super errado? Dar gelatina colorida para criança. Gente, aquela cor simplesmente vai parar no cérebro e aquela criança fica toda, assim, dispersa, déficit de atenção, hiperatividade. Aí a professora fala, ele tem problema, vai levar no psiquiatra. O psiquiatra vai falar Ritalina e medica a criança, quando se você tirar a bendita da gelatina colorida, resolvi o problema. Então, está nas nossas mãos isso, o comer comida e o não comer produto alimentício. E desses produtos alimentícios, a gente tem a linha dos que são processados e os que são ultraprocessados. Então, o nosso guia de alimentação, ele fala, coma o máximo possível de alimento in natura, fresco. Então, seria o quê? O milho,
o bagaço lá, o milhozinho no bagaço. O que seria o processado? O milho debulhado dentro da latinha. E o que seria o ultraprocessado? O salgadinho de milho. Então, gente, respeitando uma coisa que nosso guia de alimentação do Ministério da Saúde fez, já estaríamos andando muito bem. Agora, talvez vocês estejam dizendo, mas eu como. Eu como comida. Tá. De manhã, todo mundo come tapioca, né? Gente, come ou não come? Quem não come, levanta a mão. Gente, não está correspondendo ao som. Bom, você que não come a tapioca de manhã, o que você come? Pãozinho? Cuscuz, claro. Cuscuz de milho. E vocês molham cuscuz de milho com o quê? Quem falou leite de coco, eu vou dar um beijo. Agora, quem falou que põe o bendito do leite da vaca, eu vou bater. Gente, vocês têm coisas incríveis aqui. E vem cá, farinha branca, estamos usando? Sim. Tá. Vocês têm o hábito de fazer exame de vitamina D? Façam. Apesar desse sol maravilhoso que vocês têm, quem come muita farinha branca, principalmente pãozinho, tem lá uma substância que eles colocam para deixar o pão bonitão, que diminui a absorção da vitamina D. Aí a gente não sabe por que simplesmente o Brasil inteiro, quando chega paciente, está com a vitamina D baixa. E, gente, vitamina D, ela tem 3.000 pontos de ligação no nosso DNA. Naquele livrinho. A gente tem vitamina D importantíssima, inclusive, para toda essa parte de raciocínio, de não ter depressão. Porque os países que têm aquele inverno longo, eles não têm o sol. E não sintetizando a vitamina D, eles caem em depressão. Aí o Dr. Roque vai falar muito dessas coisas em termos regionais e sazonais. Então, para eu fazer uma serotonina, gente, eu preciso de matéria-prima. Se eu não como, não adianta depois o médico dar um remédio para a sua depressão, que é um remédio que faz assim, tentar deixar a serotonina mais tempo dentro do seu cérebro, porque quanto mais tempo dentro do seu cérebro, essa serotonina vai deixar você bem. Agora pergunto, da onde vem a serotonina? Do além? Se eu não comer a matéria-prima para formar essa serotonina, por isso que muito remédio antidepressivo, muitas vezes não faz efeito. Ou começa a fazer efeito depois que o paciente passa por uma nutricionista que bota a casa em ordem. Então, nesse livro eu quis mostrar o quê? Que primeiro, você comendo direitinho, você vai ver que nutriente dá inteligência às nossas emoções. Então, aquele estresse do dia a dia, quando você olha, aquele estresse vai ser melhor dimensionado. O copo, ele não vai estar meio vazio, ele vai estar sempre meio cheio. Então, você passa, quando você tem nutrientes, que vem da onde? Legumes, verduras e... De novo... mas vão sair daqui comendo, né? E nada de falar que quem come folha é calango. Gente, folha é importantíssimo. A gente tem que ter metade do nosso prato, da salada, de folhas verdes. Vocês já viram quanto verde Deus fez? Se Ele fez é porque tinha algum motivo. Então, olha só. Aqui no livro, eu fiz uma coisa muito bacana. Por quê? Porque nem todo mundo pode ter o privilégio, vamos dizer assim, de pegar um avião e ir lá para São Paulo, né? Então, eu falei, vamos dar aqui todas as dicas, tudo que está aqui é o que eu falo para o meu paciente. Então, primeira coisa, eu queria que vocês fizessem uma lição de casa.
É muito bacana. E, gente, todo mundo comprando livro aqui para ajudar a comunidade, hein? Faz favor. Ó, vocês têm um chamado recordatório alimentar. Só de pedir para o paciente preencher isso uma semana, ele já chega falando, doutora, já entendi tudo. Já sei onde é que eu estou pecando. Eu achando que estava comendo comida, quanta tranqueira que eu como. Quando não chega o paciente e diz assim, ai, doutora, não sei por que eu fui marcar essa consulta agora, mas a semana passada foi tão atípica. Não, não foi atípica. Você comeu exatamente como você come sempre. Então, aqui, você tem uma coisa muito bacana, e eu fiz uma coisa prática, porque não tem nada mais chato que anotar o que você come, né? Então, aqui você vai fazer o seguinte, você vai colocar a hora que você comeu e o alimento. Então, você comeu cuscuz, não precisa dizer quantas colheres, e colocou leite de coco feito em casa. Porque lá na latinha, lá no vidrinho, tem um monte de nome estranho que é para deixar aquele leite não estragar. E se lá tem uma substância que é para matar bactéria, o que acontece com as nossas amiguinhas bactérias do intestino? Morrem todas. Aí depois a gente não sabe por que aquele intestino está como está. Bom, aí vocês colocam o cuscuz, a manteiga de garrafa, o queijo coalho, isso, tá? Depois, pergunta, onde? Como assim, onde? Onde? Porque tem gente que come de pé na pia, porque está com pressa de sair, quando toma café da manhã em casa. Onde? Com quem? Vocês repararam que está cada vez mais distante aquela alimentação, todos juntos à mesa? Tem artigos mostrando que as famílias que mantêm esse hábito, os filhos têm menos dependência às drogas. Olha que coisa interessante. Aí, com quem? Fazendo o quê? Ninguém está assistindo aquele jornal quando come, né? Aquele que só falta sair sangue da telinha, né? Que aquilo já deixa a gente estressada e comendo. Então, o que está fazendo? Está ali conversando na paz, ou também aproveita a hora da refeição, porque não consegue conversar com o filho e começa a dar bronca na hora do jantar, né? Então, tem que observar essas coisas. Aí tem uma outra pergunta, se você estava com fome ou se você estava ansioso, quando estava fazendo aquela refeição. E, por último, como é que estava seu humor? E aí vocês vão ver uma coisa interessante, porque depois de uma semana, vocês revendo esse questionário, gente, é muito interessante. Vocês vão ver que o mau humor da refeição anterior fez na próxima você comer mais. E doce. Então, a gente tem que ficar atentos a esses detalhes. Aí, depois, o que eu fiz? Eu coloquei todos os alimentos para vocês terem uma lista de compras. Ó, foi bonitinho. Ó, tá tudo aqui. Primeira semana, segunda semana, terceira semana. Mas o que eu coloquei? O jejum de Daniel. Lembra de Daniel? Que pediu para o dispenseiro que ele não queria comer aquela comida contaminada do rei? Eu acho que a comida contaminada a gente podia colocar aquela de supermercado, né? Cheia de aditivo alimentar. Mas ele queria apenas legumes, verduras e frutas e para beber água. Quando eu fiz uma palestra no Kairos último de depressão, eu fiz a proposta de fazer 10 dias desse jejum, que ninguém morre de fome, gente. Pode comer à vontade, legumes, verduras e frutas. Gente, eu tive testemunhos incríveis da locução interior de pessoas que têm já o hábito de rezar, mas sabe aquela coisinha que parece que você nunca tem uma resposta e aquilo brota no coração? Porque quando nós estamos cheios de tranqueiras, aditivos alimentares, corantes, conservantes no cérebro, a gente não escuta nada. Aquilo ali fica aquela mente acelerada. E aí, quando você vai ver, você está pensando, só está pensando bobagem. Né? O corpo está que não aguenta levantar nem a mão para fazer a unha, de tão cansada, porque não é energia, não tem nutriente para fazer com que você tenha essa energia. Gente,
A gente come comida para tirar delas substratos que vão dentro da nossa célula e transformam em energia. Isso foi Deus que fez. É perfeitinho, é a coisa mais linda. Mas para isso funcionar bem, eu tenho que comer a matéria-prima que o meu corpo conhece. E é comida. Quanto mais próxima da natureza, melhor. Quanto menos modificada, melhor. Como que é assim? Tudo que você puder comer cru, coma crua. Entende? Depois você pode até fazer cozido, mas, por exemplo, uma cenoura crua, uma beterraba crua, é muito melhor do que uma cenoura cozida e uma beterraba cozida, por exemplo. Tá? Então, nós temos coisas incríveis na natureza e é por esse caminho que a gente deveria fazer. Então, o que tem aqui na minha lista de compras? Legumes, verduras, frutas, mas claro, tem o nosso feijão de corda, tem os cereais, porque isso também foi dado na natureza, tá? E depois eu tenho uma coisa muito bacana, que é como devemos montar o nosso prato. E aí eu fotografei, eu coloquei bonitinho, reparti o prato e coloquei o que deveria ser as quantidades que correspondem ao prato que você come. Então, uma dica também, quando a gente está querendo emagrecer, é trocar o garfo, que é o garfo de tamanho normal, pelo garfo de sobremesa. Ele é menorzinho, cabe menos comida e eu vou ter que mastigar mais. E aí, estamos mastigando 30 vezes antes de engolir? Sabe por quê? Porque você não está comendo um brócolis. Vai comer um brócolis no vapor, 2 minutos, crocante. 30 vezes ainda não deu para mastigar tudo. Gente, a gente precisa mastigar, porque a gente precisa produzir saliva. A nossa saliva, ela mata todas as coisas que estão naquela comida que não deveriam entrar no nosso corpo. É super interessante. E ela promove uma reconstrução bacana da parede do meu intestino. Porque eu vou contar um negócio para vocês, que quando eu falei com o padre Fábio, ele é todo encabulado com umas coisas, né? Aí naquele livro Desafio do Bem 30 Dias, eu pus uma escala famosa na nutrição chamada escala de Bristol. O nome é chique. São todas as formas dos cocôs. Então, a gente pega o paciente e fala, como é que está o seu cocô? Tem no livro. E no Desafio do Bem, eu peço para você colocar o número de como ele está hoje, durante os 30 dias que vocês forem modificar a alimentação. Agora, o mais assim, incrível é que, daquele volume, né? Cada um imagina. Vamos imaginar uma banana assim, né? Que foi lá para o fundo do vaso. Tá. Banana madura, que não tirou-se a casca. Tá lá. Show. Gente, daquele volume, só 1/3 é resto de comida. Os outros 2/3 são células que eu descamo, são células mortas do meu intestino que eu descamo e vão lá para o vaso sanitário, acompanhadas de bactérias intestinais mortas. E a grande novidade que eu trago nesse livro é que vocês sabem que eu sempre falo de intestino, né? Intestino é, de fato, o nosso segundo cérebro. E aí a gente está descobrindo agora que esse cérebro daqui conversa com esse daqui. Então, dependendo de como está esse daqui, esse aqui fica nervoso, deprimido, enfesado, né? Então, hoje a gente sabe que existe um eixo entre o intestino e o cérebro. A gente achava que eram 9 vias para cérebro e intestino e 1 via do intestino para o cérebro. É exatamente o contrário. O cérebro recebe muito mais informações do intestino do que ele comanda. E o que nós estamos vendo hoje, as nossas bactérias intestinais,
elas são hoje consideradas o nosso terceiro cérebro. Isso é uma super novidade que está começando a ser dita. Por quê? O que elas produzem, a gente pensa que a gente come para a gente, né? Tudo bem, eu preciso comer para construir aqueles 50 milhões de células. Mas eu preciso comer também para dar comida para elas. E elas, o que elas gostam? Legumes, verduras e frutas. De novo, legumes, verduras e frutas. Se vocês saírem daqui com isso, eu já estou satisfeita. 80% do que a gente come devia ser disso, tá? Aí, quando você está comendo isso, aqui tem uma guerra, o bem e o mal. O bem e o mal aqui fora, o bem e o mal na barriga da gente. Estão brigando o tempo todo. Quem ganha? Quem come. E aí, quando eu dou legumes, as boas ganham e matam as más. Mas aí, eu estou comendo biscoito recheado, batata frita, daquela de pacote. Ai, gente, tanta tranqueira. Bom, cada um lembra da tranqueira que costuma comer, vai. O que acontece? Quando chega essa tranqueira, e principalmente por comer tranqueira, eu não consigo fazer uma boa digestão da proteína, a proteína vai lá para o meu intestino, praticamente no colar de pérolas. Não vai na pérola, chegou lá o colar. Quem faz a festa? As más. E matam as boas. Só que as boas, quando elas comem muito legume, muita verdura, muita fruta, muito legume, muita verdura, muita fruta, elas devolvem para a gente substâncias fantásticas que diminui colesterol, diminui a produção de colesterol no meu fígado, faz com que células que são tumores possam ser eliminadas. Por isso que tinha sempre aquela frase, quem come muito legumes, verduras e frutas, não tem câncer, tem menos câncer por causa disso. Já as más, elas também devolvem coisa para a gente. Uma delas é uma substância que prende o intestino. Gente, quanto problema de intestino preso que a gente encontra. Então, isso já é um sinal de bactéria intestinal em desequilíbrio. Mas elas adoram produzir duas coisas, que se chamam putrecinas e cadaverinas. Gente, olha o nome. Então, nós estamos o tempo todo entre o bem e o mal. Aqui, na nossa barriga. E quanto mais boas bactérias, mais informações adequadas para o nosso cérebro. De modo que eu tenho artigo científico falando que as pessoas que tinham mais bactérias do bem no intestino eram pessoas menos deprimidas, menos ansiosas. E aí, a gente vê o quanto aquilo que a gente coloca no nosso prato vai interferir na nossa saúde física, psíquica e espiritual. Porque vocês vão ver, façam esse jejum de Daniel 10 dias. O Daniel fez lá só 10 dias, né, que ele propôs para o dispenseiro. Ó, se daqui 10 dias você vê que eu estou pálido, esquálido, então você volta a me dar a comida do rei. Que era isso que o rei queria tratar bem os meninos que estavam lá por uma situação específica que vocês leiam, que é muito interessante. E conclusão, 10 dias depois, eles eram os mais corados, os mais bem dispostos. E, gente, vocês vão mandar e-mail para mim, dando testemunho das coisas positivas que vão acontecer no cérebro de vocês. Como é que a gente conversa com Deus? É com o coração, mas a gente usa o cérebro. Agora, se eu estou com o cérebro assim, como é que eu vou ter conexão? Eu estou uma barulheira na minha cabeça, como é que eu vou conseguir conversar com Deus? Aquele silêncio impossível. Primeiro minuto sim, depois você já começa. Eu tenho que dar manicure e fazer depilação. Não é assim? É isso. Então, gente, comecem com esse jejum. Aproveita a quaresma, né? A quaresma está boa para vocês fazerem isso. E aqui no livro, eu coloco para vocês também, além de como montar o prato, eu
mostro para vocês todos esses neurotransmissores, como essa serotonina, tem também a dopamina. A serotonina é aquela que faz a mulher ver tudo colorido. Mulher sem serotonina, pior que TPM. Então, serotonina é fundamental. Mas você sabe o que acaba com a serotonina? O estresse. Porque toda vez que a gente produz cortisol, se eu preciso lutar, brigar, a serotonina, que é um neurotransmissor, uma substância que vai me deixar bem, evidente que ela é aniquilada. E aí, vamos comer comida para isso, para não ter tanto estresse e formar mais serotonina. E a serotonina, ela tem aqui o caminhozinho dela do que você tem que comer para formar essa serotonina. E a dopamina? A dopamina é principalmente aquilo que você precisa de uma recompensa de fora para te acalentar por dentro, né? Aquela sensação. Não, eu não consigo ser feliz aqui, eu vou pegar alguma coisa daqui de fora, vou colocar... Aquela típica situação de um dia estressante, cansativo. Você chega em casa, você olha, hoje eu mereço. Hoje eu vou comer tal coisa. E tenha certeza, esse eu mereço é sempre o alimento que é mais problemático para o nosso organismo. E no final desse livro, baseada em todos aqueles alimentos que seriam os alimentos, né, do jejum de Daniel, vamos colocar assim, mas o jejum de Daniel não tinha arroz e feijão, só tinha legumes, verduras e frutas. Então, é nesse sentido que eu gostaria que, nesses 10 dias, a gente procurasse comer sem restrição. Coma. Mas como o quê? Isso. E todas elas, no final do livro, eu coloquei em ordem decrescente o nutriente. Por exemplo, o caju tem 5... Não, o caju também tem muita, mas o pimentão, gente, tem 5 vezes mais vitamina C do que a laranja. Vocês sabiam disso? Eu caí dura também. Então, tá lá. Tem um monte de surpresa. Além disso, tem um detalhe importante. Eu coloquei quanto que você precisam por dia daquele nutriente. A gente sabe que tem uma indústria farmacêutica que vende um tolete assim, uma pastilhona que tem 1 grama de vitamina C, certo? Só que tem um detalhe. O nosso intestino, ele só vai absorver 200 miligramas. 800 vão deixar os ratinhos mais gordos, mais felizes no esgoto. Então, quem tem em casa, e eu aconselho que fruta tem muito melhor aceitação no nosso organismo do que qualquer coisa, qualquer suplemento, você pegue divida em 4 e tome em 4 horários diferentes. Mas o melhor mesmo é a fruta. Só que, para nossa surpresa, quando você observa quanto que uma mulher na faixa até 50, 70 anos precisa por dia de vitamina C. Aí você cai mais dura do que eu caí quando eu vi o pimentão que tinha 5 vezes mais vitamina C que a laranja. 75 miligramas. Só isso. Você come 100 gramas de mamão, você já tem isso naquela porção. Gente, Deus fez tudo de uma maneira perfeita. Quando você está comendo comida, você come a matriz alimentar. E essa matriz alimentar te traz tudo, porque ela está em equilíbrio, é uma farmácia. Mas talvez ajude bastante eu passar para vocês um exercício que eu coloquei lá no livro do Desafio do Pen em 30 dias, porque além das comidas, é muito legal esse livro, gente, eu gosto bastante. É difícil até para eu fazer, imagina como a gente tem que estar orando e vigiando. No outro lado da página tem algumas coisas tipo sono. Sono, hoje, é mais importante que comer. Se meu paciente chega e fala, doutora, ou eu como ou eu durmo, eu digo dorme. Porque quando você dorme, você recupera todo o seu organismo.
Acompanhem o Programa Mais Saúde, porque eu vou falar muito sobre isso. Agora, o Programa Mais Saúde, ele está dividido em segunda, terça, quarta e sexta, e tem o programa da rádio, e eu falo muito a respeito disso. E todo o programa que eu faço na rádio, ao vivo, eu faço no Instagram, o live. Vocês podem estar assistindo ao longo do dia. E eu falo muito de tudo isso. Agora, uma coisa muito importante é a gente evitar de entrar nesse caminho dessa ansiedade, no caminho desse estresse. E o que a gente tem que fazer? Respirar direito. Agora eu vou ensinar uma respiração chiquérrima, que eu aprendi nos Estados Unidos, só que quando eu cheguei e fui contar para o Dr. Rock, ele falou, ih, Nossa Senhora já fazia isso há muito tempo atrás. Ele acaba comigo, porque eu digo assim, Deus pegou, fez no terceiro dia legumes, verduras e frutas, no quarto dia ele não fez nada, no quinto ele fez peixe, ainda depois do peixe ele fez as aves e os ovos, só no último dia da criação que ele fez a proteína. Aí olha com o que esse homem me sai, porque eu digo assim, e no sétimo dia Deus descansou. E aí surgiu pizza, picanha, porque Deus dormiu, né? O diabo aproveitou. Aí eu chego lá, meu amor, descobri, falando tudo chique, descobri uma respiração que equilibra sistema simpático com parasimpático, né? Ele, Nossa Senhora já faz isso há tanto tempo. Eu falei, tá bom, mas eu vou então ensinar o pessoal como é que eu aprendi, e é muito legal. Porque nem toda hora a gente pode estar rezando o terço, mas melhor que o terço não existe. Então eu vou pedir para todo mundo ficar de pé. Dar uma esticada. Não precisa esticar assim quando você levantar. Mas essa respiração, vocês vão ver que coisa mais incrível. Ela é rápida. Vocês têm que fazer 4 vezes, uma em seguida da outra. Isso vai demorar 1 minuto e 20 segundos. Só. E aí, a gente só tem que lembrar de fazer, né? Então, eu sugiro que, se você é uma pessoa muito ansiosa com a comida, antes de almoçar, está lá sentadinha, faz a respiração. Vai entrar numa reunião, faz a respiração. Tem que falar um assunto um pouco assim complicado, faz a respiração. Então, eu vou mostrar para vocês como que é. Ela chama 4, 7, 8. Por quê? Em 4 momentos, nós vamos inspirar, mas quando inspirar, o pulmão, no número 4, tem que estar lotado. Depois, a gente vai segurar 7 momentos, que são 7 segundos. E depois, a gente vai expirar, soltar esse ar em 8. Mas também, quando soltar esse ar, não pode ter mais nada no pulmão. Eu vou fazer uma vez para vocês entenderem, depois nós vamos fazer uma seguidinha da outra, todo mundo junto, tudo bem? Então, olha aqui, em 4, ó. Segura 7. Solta em 8. Só. Mas é poderosa. Então, vamos todos fazer 4 vezes, por quê? Fazendo 4 vezes seguidas, vocês vão ver que se a gente está ansiosa com aquela respiração curta, mas olha, é uma benção. Vocês vão até sentir sono e começar a bocejar. Então, todo mundo pronto? Vamos lá? Vamos lá. Segura 7. Solta em 8. De novo. Segura. Solta. De novo. Segura.
E solta. Pronto. Não estão se sentindo melhor? Façam várias vezes ao dia. Gente, eu faço no meio de uma reunião quando eu estou ficando nervosa. Ninguém percebe. Cara de paisagem, e você consegue fazer aquele... Prende 4, solta segura 7, ainda dá um sorrisinho. E vai soltando em 8. Isso é uma coisa discreta que vocês podem fazer em qualquer lugar. E vocês vão ver os benefícios. Mas tem que fazer 4 seguidas, ok? Gente, um beijo enorme.